presas, né? Porque são pobres, porque são pretas, porque há um preconceito, sabe? Em cima de um preconceito estrutural, na verdade, um racismo estrutural que prende hoje, na maioria das vezes, pessoas pretas e pobres. E aí eu não consigo me deparar com essa situação e não fazer nada. Ou fazer apenas por dinheiro. Isso não existe. Isso é o lado humano da advocacia. E eu encontrei ressonância nisso em outros colegas advogados que dizem basta. A gente não pode ficar vendo o Estado fazer vítimas e mais vítimas e mais vítimas calado. Um apartheid mesmo, né? Um verdadeiro apartheid. Assim, você tá sensibilizado, tá indo pra cima, tá trabalhando pra tentar reverter isso, mas e do outro lado, lá na justiça? Tá conseguindo reverberação para poder solucionar de forma equalitária? Ou ainda existe muito preconceito também do lado da justiça? A gente tem... Não, preconceito existe, até porque senão nós não estávamos naquele processo, né? Mas nós temos colhido bons resultados. Diga-se de passagem, nós estamos há alguns bons anos aí sem derrota no Tribunal do Júri, por exemplo, né? Isso não se deve a mim, mas se deve a um grupo de advogados que atuam comigo no Tribunal do Júri, por exemplo, né? Que tem essa missão de restabelecer verdade, né? Tem essa missão de recontar histórias, de humanizar. Você sabe que a maior dificuldade que a gente tem no processo é porque tornam os acusados, transformam os acusados em monstros, e o nosso papel é só humanizá-lo. É dizer, esse cidadão, ele tem coração. Esse cidadão é de carne e osso. Ele tem sonhos, né? Ele tem frustrações. E isso precisa ser levado ao júri. Porque, às vezes, no júri acontece o discurso da conveniência. Quer ver uma coisa? Quer ver uma história bem interessante? Fui fazer um júri outro dia, uma comarca do interior, e na oportunidade se falava sobre... Se explorava muito, né? A acusação explorou muito uma brincadeira que o meu cliente, o acusado naquela oportunidade, tinha tirado com a esposa. Ele disse que, olha, se você me deixar, eu lhe mato. Ele disse, doutor, eu falei isso mesmo, mas isso era uma brincadeira. Isso era uma brincadeira de casal. Assim como, olha, se eu morrer primeiro, eu venho puxar seu pé. E o Ministério Público tornou isso como um cavalo de batalha, dizendo que não se pode brincar com a vida alheia, porque ele falou isso, porque era sanguinário, era violento, era desumano. E aí, beleza. Percorreu todo o júri e nós conseguimos a absolvição, né? A tese vencedora foi a tese da defesa. E aí, lá pelas tantas, eu conversando com o promotor, e aí, tu vai voltar para João Pessoa hoje? Vou voltar e tal. Eu disse, então vamos pelo menos tomar uma cerveja, né? Pra gente... Porque estando em lados opostos, nós não somos inimigos, né? Vamos tomar uma cerveja, pelo menos? Ele disse, não, já é tarde. E minha esposa falou que se eu chegar tarde, ela me mata. Oxê, peraí, pô. Olha a narrativa. Aí na mesma hora, por impulso, eu disse, então quer dizer que sua esposa pode lhe dizer que se você chegar tarde, ela lhe mata, em tom de brincadeira, é óbvio. Mas o réu não poderia dizer isso com a sua esposa, né? Então, assim, o discurso da conveniência ele é muito forte no Tribunal do Júri. 2 pesos, 2 medidas, literalmente. 2 pesos e 2 medidas, né? Impressionante. E aí, só pra... Não rolou a cerveja, não? Não, acabou não rolando, né? Ele ficou... E ele continuou vivo. E assim, só pra dizer, esse fato não estava em julgamento ali, era o feminicídio, né? A morte da mulher. O que se estava a cogitar era o perfil violento dele, porque ele teria dito isso para a esposa. A esposa estava viva e não foi vítima de violência doméstica, não. Entendeu? Apenas para que aqueles que nos acompanham saibam disso. Para dizer, ele está defendendo uma pessoa que comete violência contra a mulher. Não se trata disso, né? Não era esse crime que estava em julgamento. Pegaram esse ponto, esse contexto, para fundamentar um crime diverso. Mas veja que isso foi o cavalo de batalha. Então o discurso da conveniência ele é muito, muito particular do processo penal, cara. Né? Para um preto é de uma forma, para um pobre é de uma forma, para um rico branco é de outra. Então a gente precisa, e isso é geral, isso tem nomes, né? O processo, eu posso dar nomes? Não posso dar nome, posso dizer que foi o juiz
X ou o promotor Y. Às vezes isso chega dentro de um momento processual que as pessoas, às vezes, nem tem cara para isso, sabe? Assim, eles nem percebem, acaba... Isso é construído muitas vezes até embaixo da mesa, na surdina, atrás da cortina, e que quando a gente se depara, né, o próprio juiz diz, mas rapaz, eu não tinha pensado nisso. Algumas vezes a gente chega, outro dia eu fiz um júri em Bananeiras, eu conversando com o juiz, aí eu disse, mas doutor, é sério, o senhor acha que dessa forma, aí eu comecei a argumentar com ele. Tá. Aí ele disse, eu não tinha pensado por esse lado. E aí o réu foi absolvido. Então a gente tem a oportunidade de lançar luz na escuridão. A gente tem a oportunidade de esclarecer algo que foi construído para confundir. Olha que coisa interessante. Olha qual é a missão do advogado. Desconstruir toda uma narrativa, toda uma história que foi montada para confundir e muitas vezes condenar um inocente.